Quem está no melhor lugar de São Paulo aqui, dá glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, eu te convido a abrir o livro de Isaías, capítulo 6. Aleluia. Mas antes de lermos a palavra, vamos fazer a declaração de fé. Você se coloca de pé. Vamos declarar. Glória a Deus. Estamos vendo aí a Helena correndo aí. Glória a Deus. Graças a Deus, está bem. Louvado seja o Senhor. Amém, amados. Declara comigo: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. E eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Amém. Isaías capítulo 6. Coloque aí no banco aí, nesse momento, já abre e coloque. Vamos adorar o Senhor com mais um hino ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu te convido neste momento a fechar os seus olhos e se render de corpo, alma e espírito, ou espírito, alma e corpo. Aleluia. E adoremos ao Senhor, que é digno de toda honra, de toda glória. Amamos a presença do Senhor. Amamos a palavra de Deus. Aleluia. Somos uma família. Aleluia. A pertencer. A família IPA. E nós amamos a presença do Senhor. Nós amamos a presença de Deus. Aleluia. Amamos a sua palavra. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, reba. Glória, glória. Digno é o Cordeiro de receber a glória, fosse a honra, todo o poder. Declare isso. Digno é o Cordeiro de receber a glória, fosse a honra, todo o poder. Anjos e querubins estão no teu trono. Oh, aleluia. E uma nuvem de glória. Aleluia. Aleluia. E uma nuvem de glória. Anjos, anjos e querubins estão no teu trono, Senhor. E uma nuvem de glória. E uma nuvem de glória. Declarando: Tu és santo. Oh, aleluia. Oh, Tu és santo. Glória a Deus. Aleluia. Tu és santo, Senhor. Tu és santo. 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 Digno é o Cordeiro. Aleluia. Aleluia. Digno é o Cordeiro. Vamos lá, Ipa. De receber a glória, fosse a honra, todo o poder. Digno é o Cordeiro de receber a glória, fosse a honra, todo o poder. Anjos e querubins
estão no teu trono, Senhor, e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória, anjos e querubins, anjos e querubins estão no teu trono, Senhor, e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória, declarando que Ele é santo. Tu és santo, aleluia, aleluia. Tu és santo, intensifique a tua adoração. Tu és santo, oh, aleluia, aleluia. Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Tu és santo. Tu és santo. Oh, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Tu és santo. Aquele que venceu a morte. Declare: santo, santo, santo. Aquele que ressuscitou. Santo, santo, santo. Aquele que é o Senhor, santo, 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 leão da tribo de Judá, santo, 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 a raiz de Davi, santo, 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 estrela da manhã, santo, 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 o cavaleiro do cavalo branco, santo, santo, santo. Seus olhos são como chama de fogo, santo, santo, santo. Na sua boca uma espada afiada, está vestido com manto de sangue. Em sua coxa está escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Queridos, chegou um pedido de oração. Ana Carolina está assistindo via internet, aplicativo, e ela pede oração por estar com a saturação baixa. Vamos apresentar a Ana Carolina. Louvado seja Deus, Senhor. Queremos, ó Pai, colocar a vida, Senhor, ó Deus amado, desta pessoa, esta jovem, Senhor Deus amado. Pai, colocamos diante do Senhor, ó Pai amado, ó Senhor, meu Deus, que das suas vias respiratórias, Senhor. Colocamos, ó Pai, esta criança, Senhor, diante do Senhor, ó Pai. Tu és o único que tem o fôlego da vida, Pai. Em Ti, ó Deus eterno, a vida, pois o Senhor é o Senhor da vida e dos vivos. Por isso, ó Deus, sopra, Senhor, sobre a vida da Ana, meu Pai eterno, a Ana Carolina, Senhor, meu Deus amado, fôlego, trazendo, Senhor, a restauração, trazendo a cura, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, como igreja, avançamos e dizemos a Ti, enfermidade, espírito da enfermidade, ouça, em nome de Jesus, saia dessa vida, saia em nome do Senhor Jesus, que tudo que estava anormal se estabilize agora, pelo poder do nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai,
Apresentamos, Senhor, a dona Adriana, Senhor, acometida, meu Pai amado, de uma enfermidade maligna, meu Pai. Mas o Senhor é um Deus benigno, Senhor. Ó Pai, que a tua benignidade, a tua bondade alcança a vida da Adriana, trazendo a restauração, a cura, a libertação, em nome do Senhor Jesus. Dizemos a ti, câncer, saia em nome do Senhor Jesus. Nós te ordenamos em nome de Jesus que seja removido em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Se há alguém em nosso meio enfermo, com dor de cabeça, com alguma infecção, caroço, em nome do Senhor Jesus nós repreendemos, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, saia deste corpo, saia desta vida, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Oh Pai eterno, glorificamos o teu nome, Senhor, pois verdadeiramente o Senhor é bom, e a tua bondade dura para sempre. Oramos agradecido e te adorando com essa linda salva de palma, em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia, aleluia. Isaías capítulo 6, a minha é King James atualizada. Aleluia. Está escrito: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi também o Senhor assentado sobre um trono, alto, exaltado, e o seu séquito enchia o templo. Acima estavam os serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam sua face, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. Verso 3. E um clamava aos outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta moveram-se à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, porque eu estou arruinado, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, porque meus olhos têm visto o Rei, o Senhor dos exércitos. Então voou um dos serafins em minha direção, tendo uma brasa viva em sua mão, a qual ele tinha tirado do altar, e com uma tenaz, e ele colocou sobre a minha boca e disse: veja, isto tocou os teus lábios, e tua iniquidade é removida, e o teu pecado purificado. Verso 8. Também eu ouvi a voz do Senhor dizendo: quem irei eu enviar? E quem irá por nós? Então disse eu: aqui estou eu, envia-me a mim. Amém, querido? Pode se assentar, louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus, queridos. Sexta-feira, a melhor sexta de São Paulo. Aleluia. O Senhor é bom e nós somos privilegiados de estarmos nesta casa. Queridos, eu já tenho 25 anos servindo ao Senhor. Já estive em muitos lugares bem simplórios, em casas muito grandes e lindas. Mas o que nós temos vivido aqui neste lugar tem sido peculiar e particular. Verdadeiramente tenho visto, contemplado como uma das casas prediletas do Senhor. Aleluia. Uma das casas prediletas. Eu falo isso, eu já estive em muitos lugares. E nós amamos a presença de Deus. Quem ama a presença de Deus? Você ama a presença do Senhor? Por isso que você está nessa casa. E nós amamos a palavra do Senhor. Você ama a palavra do Senhor?
É por isso que você está nesta casa, louvado seja Deus. E hoje, querido, nós estaremos falando sobre a visão que transforma. Quem crê que através de uma visão, uma vida pode ser transformada? Nós temos aqui um exemplo fresquinho. Se você olhar aqui, do meu lado esquerdo, do lado direito da igreja, tem um casal. Que quando este homem, esse senhor, não é mais o jovem, é o senhor, Mateus, ele teve a visão, essa visão fez com que ele tivesse atitude, ações, e foi de encontro a esta visão. E essa visão, ela foi tendo um processo, e nesse processo houve a transformação. Semana passada, ele era um jovem solteiro. E através desta transformação, desta visão que ele teve, hoje ele é um senhor casado. Quem está entendendo? A visão que transforma. Aleluia. Nós estaremos hoje meditando sobre isso, amados. E é muito importante, aleluia, saber, né, compreender a visão. E o que faz uma visão transformar um homem ou uma mulher? O que faz uma visão trazer esse impacto na vida de um cidadão, uma cidadã, e transformar a vida dela? Isso está muito ligado, querido, àquilo que você está vendo e ouvindo. E hoje você verá a glória do Senhor sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. E nós falamos neste momento, querido, sobre Isaías. A sua mensagem é uma mensagem de justiça e de graça do Senhor. Ele fala muito sobre esses dois tópicos, justiça e graça. O livro de Isaías, amado querido, ele é composto por 66 capítulos. É uma mini Bíblia. Ela é dividida também em 39 capítulos, que vai falar da justiça. Mas 27 capítulos vai falar sobre salvação. Assim, o Antigo Testamento temos 39 livros. E no Novo Testamento, 27. Mostrando que o Deus permanece justo, mas também Ele é a salvação. Louvado seja Deus. É o segundo maior livro da Bíblia, atrás do livro de Salmo. Interessante que Isaías, ele é conhecido como profeta messiânico. Por quê? A sua visão foi tão impactante que ele teve acesso aos conselhos de Deus. Ele teve acesso, querido, às coisas reveladas do alto. E dentro dessas revelações, o profeta messiânico, o profeta que falou sobre Cristo, que falou do seu nascimento, falou sobre a missão de Jesus, falou sobre o caráter, o sofrimento e o triunfo do Messias, o Cristo. Isso tudo aproximadamente 700 anos de Jesus vir à Terra. Ele teve acesso aos conselhos de Deus, aos conselhos do Senhor. Louvado seja o Senhor nosso Deus. E nesta noite, amado, possa ser que para alguns aqui foi o dia mais difícil, o dia talvez mais sofrido, mais angustiante. Mas eu quero dizer que nessa noite, a sua história pode ser transformada. Louvado seja o Senhor. Louvado seja Deus. A visão que transforma. Muitos acham que é bom servir a Deus. Quem acha bom servir ao Senhor? Meia dúzia, pastor. Vou pedir para o anjo tirar uma foto. Quem acha bom servir ao Senhor? Amém. Louvado seja Deus. Mas consideram isso uma atitude de tempo parcial. Esses dão ao Senhor a energia e o tempo que sobra. Depois de terem feito aquilo que considera importante, mais importante, Isaías viveu de acordo com um padrão diferente. Desde que atendeu o chamado divino, ele andou no centro da vontade de Deus. E seja qual for, a única coisa na qual vale a pena gastar a minha e a tua vida é estarmos no centro da vontade do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus.
Dentro desta criação, deste texto, que fala que a visão que transforma, citei aqui o exemplo do nosso irmão Mateus e a sua esposa Sara, uma visão que trouxe uma mudança de um estado, mudança para uma família. Mas na Bíblia também cita muitas visões que transformaram homens. Homens, queridos, que outrora haviam desistido de muitas coisas, mas através da revelação, através da visão, as suas vidas foram transformadas. E o Senhor permanece o mesmo, continua ainda trazendo a revelação da sua glória, para que as nossas vidas sejam transformadas em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. No verso 1, a visão que molda o chamado. No verso 1 vai tratar sobre, a visão que molda o chamado. E começa dizendo assim: no ano que o rei Uzias morreu, eu vi também o Senhor assentado sobre um trono alto e exaltado, e o seu séquito enchia o templo. A visão que molda o chamado, amado, é naquilo que nós compreendemos. Amado, Isaías teve esse encontro, esse momento, numa vivência de um momento passageiro. Por quê? Outrora estava do lado do rei Uzias, mas agora Uzias estava morto. Isso declara algo que é passageiro, algo que passa, e nós não sabemos o dia de amanhã, conforme o pastor Laurito orou, hoje como o dia do Senhor para as nossas vidas. Estive em Arthur Nogueira há 15 dias atrás, e fui chamado a fazer um culto fúnebre. E nesse culto fúnebre, uma jovem de 25 anos estava sem vida. E ali estava a filha, Emanuele, 4 anos. Estava o irmão e uma irmã. Havia perdido o pai, havia perdido a mãe. E isso, quando nós vemos, é algo triste, impacta os nossos corações. E lá, o Senhor me deu uma oração para orar e repreender o espírito de morte sobre aquela família. Porque quando chegam a uma certa idade, eles ficam doentes e morrem. Mas quando Deus quer se revelar, Ele muda a história de uma família, muda a história, querido, de um cidadão, uma cidadã que crê. Aleluia. Algo que irá passageiro, querido. Ele olha para a situação dele. Algo que vai moldar o seu chamado é você entender que nesta vida, amado querido, se nós pensamos só nessa vida, esperamos só nesta vida, em 1 Coríntios 15, 19 diz que somos os mais miseráveis de todos os homens. Que existe algo que vai além desta vida. Existe a vida eterna, existe, querido, a eternidade. Louvado seja Deus. Aleluia. Mas então, pastor, nós vamos abrir mão de tudo e nos preparar? Não, a nossa eternidade começa no dia chamado hoje. No dia chamado hoje, começa aqui a nossa jornada para a eternidade. Aleluia. Querido, nós precisamos entender, a nossa volta para a casa do Pai, não é porque nós temos medo do inferno, porque eu tenho medo do inferno. A minha volta para a casa do meu Pai é porque lá é o meu e o teu lugar. Aleluia. Aleluia. Aplaude ao Senhor, querido. Aleluia. Somos do alto, e para o alto nós iremos. Não é o medo que me paralisa. Eu não tenho medo do inferno, porque eu não pertenço ao inferno. Nós não pertencemos ao inferno. Louvado seja o Senhor. A visão que moldou o chamado, algo que impactou a vida de Isaías, querido, foi a visão que ele teve. Amado, você
continuar olhando para as coisas passageiras, você vai se moldar às situações do presente momento. Talvez um momento sofrido, angustiante, um momento, querido, com muitas dificuldades. Isso acaba modelando e fazendo uma pessoa murmuradora, uma pessoa sem fé e uma pessoa sem esperança. Mas Isaías, querido, quando ele vai diante do Senhor, ele tem a oportunidade da visão. Amado, ele chegou algo muito além daquele sofrimento momentâneo. Existe algo muito além desse dia chamado hoje na tua vida. Existe algo muito além do que Deus quer fazer na tua vida e por meio da sua vida. Aleluia. Aleluia. A visão que moldou a Isaías, querido, foi um momento de divisor de águas, um momento de dificuldade. Aí podemos andar com um salmista que declara: elevo meus olhos para o monte, da onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia. Aleluia, os céus e a terra, o Senhor, querido, fez, aleluia, está acima. Então algo muito importante, que o dia de hoje, o teu momento, não pode definir o teu futuro, querido, a tua eternidade. Este momento que você está vivendo, essa circunstância, amado, não pode determinar, querido, sabe, roubar, ofuscar o que está acima, se revelando a tua vida em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. A visão que molda o chamado. Quando Moisés, no deserto, havia se passado já praticamente 40 anos no palácio, 40 anos no deserto, o Senhor se revela a Moisés em uma sarça ardente, e aquela sarça ardente chamou a atenção, a visão de Moisés, ela chamou-se a atenção de Moisés, pois a sarça queimava e não era consumido. Não era consumido. Parecia que era um dia normal, que era mais um dia. Não, querido, não é um dia normal e não é mais um dia. É o dia que o Senhor está se revelando ao teu coração. Aleluia, aleluia, aleluia. A visão, querido, que molda o chamado. Quando ele começou a contemplar e viu que era Deus naquele lugar, ele começou a se aproximar. Fala para o teu irmão, vem. Você está na melhor noite de São Paulo, fala para ele. Vem, vem. Quem esteve aqui domingo, vem. Quem vai andar sobre as águas, vem. Quem vai andar sobre as tempestades, os ventos contrários, vem. Aleluia. Quem vai, querido, ter a vida transformada, vem. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja Deus. A visão chamou, querido, chamou Moisés. Amado, e quem tem visão precisa ter ação. Fala para o teu irmão, quem tem visão precisa ter ação. Só ver. Eu estou vendo, o pastor está falando, o pastor está falando de novo. Vem. Você tem que ter uma ação. Aleluia, louvado seja o Senhor. Aleluia. Podemos falar também sobre Pedro, que num dia de trabalho, uma noite de trabalho exaustiva, não teve resultado nenhum, não conseguiu ver o fruto do seu trabalho, mas de repente ele vê um homem entrando no barco. Ei, o homem está entrando no barco, mas não é qualquer homem, este homem se chama Jesus Cristo. Aleluia, aleluia.
um homem entrando num barco chamado Jesus. Ele olha para Jesus e ouve um comando, uma direção: afasta-te da praia. Não compreendia nem entendia, mas agiu segundo a voz, a direção. A voz, o comando do Espírito de Deus sobre o teu coração, amado. Está sendo, querido, enviado para que seja impulsionado um passo e uma ação de fé em nome do Senhor Jesus. Aleluia. E quando o Senhor ali no barco, falando, ministrando à multidão, aí o Jesus dá outro comando. E dentro daquilo que Pedro viu, ouviu, ele obedeceu. Dentro daquilo que Pedro viu e ouviu, ele obedeceu. Cutuca o teu irmão aí e fala para ele: obedece, meu irmão. Sai do lugar. Se mexe. Vai. Aleluia. Vai não, vem. Aleluia. O comando é vem. Aleluia. Querido, interessante que tanto Isaías como Moisés e Pedro tiveram a vida transformada por causa de uma visão e porque ouviu a voz. Nós somos aqui constantemente confrontados a não ser apenas ouvintes, mas sermos praticantes da palavra do Senhor. Vou dizer novamente, nós somos constantemente confrontados a não ser apenas ouvintes, mas a sermos ouvintes e praticantes da palavra do Senhor. Aleluia. Outra visão que molda a consciência. Quando nós acessamos, queridos, certos lugares em que somos expostos para a transformação, a visão, ela traz um chamado, mas ela também traz, querido, ela molda a nossa consciência. E consciência é a capacidade humana de perceber a si mesmo. A consciência é a capacidade humana de perceber a si mesmo e o mundo ao seu redor, avaliar os valores morais e distinguir entre o certo e o errado. Todo mundo aqui tem consciência? Vê aí se esse irmão da direita e esquerda tem consciência. Tá boa essa consciência? Essa capacidade de perceber como que está a tua vida, como que você está, como que está ao seu redor, como que está o ambiente que você está inserido. É muito importante, amados, é muito importante nós compreendermos esta verdade. Deus nos deu capacidade de nós percebermos em nós mesmos o que é necessário ser mudado, o que deve ser transformado, e também aquilo que ao nosso redor precisa ser transformado. E eu quero declarar que Deus vai estar levantando uma geração forte para transformar a região do Sacomã, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. O Senhor está levantando um povo forte. Aleluia, porque o nosso Deus é um Deus forte. Na minha fraqueza, o poder de Deus me aperfeiçoa. Na tua fraqueza, é o poder de Deus que vai te aperfeiçoar. E com isso nós seremos fortes, pois o Senhor está em nosso meio. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Querido, a visão que molda a consciência, no verso 2 ao 4, diz assim: acima estavam os serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam sua face, e com 2 cobriam os seus pés,
e com duas voavam, e um clamava aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta moveram-se, e a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Querido, a visão que molda a consciência, ela vem através de ver, ouvir, sentir, estar. Ambientes, querido, preste atenção. Aleluia. De sorte a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. A palavra sempre fala conosco. A palavra está falando ao teu coração. A palavra está falando contigo. A palavra está falando com esse teu irmão na tua direita, com esse teu irmão na tua esquerda, e está falando contigo. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Quando Isaías acessou, amado querido, saiu do passageiro para algo que é eterno. Quando ele começou a enxergar Deus, a eternidade, a glória de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. A consciência dele começou a ver, a ouvir e sentir. Amado, estar naquele lugar, querido, aquilo impactou de tal forma que a vida dele foi transformada. Aleluia. Se nós estamos expostos neste ambiente, quem tem visto a glória de Deus? Quem tem ouvido a glória de Deus? Quem tem sentido a glória de Deus? Quem está diante da glória de Deus? Aleluia! A sua vida precisa ter transformação e mudança. Aleluia! 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 Louvado seja o Senhor. O sotaque é meu, mas a revelação é de Deus ao teu coração. O sotaque é meu, mas a mensagem é de Deus ao teu coração. O sotaque é meu, mas a perfeição vem do Senhor nosso Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja Deus, querido. A visão que molda uma consciência, amado, está muito diretamente envolvido com o que você tem visto, o que você tem ouvido, o que você tem sentido e estado, aonde você tem estado. Tem culto aqui, amado, que não dá vontade nem de ir embora. Eu já tive em lugares que entrei 7 horas da manhã no culto e saí, era 3 horas da tarde, saí para ir para o banheiro e para voltar para o segundo culto. E viver uma glória tão intensa da presença e da glória do Senhor. Aleluia. E nós estamos chegando o dia que nós, querido, vamos emendar os 2 cultos aqui, adorando e servindo ao Senhor nosso Deus. Aleluia. 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 É muito importante, querido, dentro desta visão que você está recebendo, você entender que aquilo que você vê, aquilo que você está ouvindo, sentindo, que aonde você está, o ambiente vai influenciar a mudança da tua vida. E você está na noite melhor do estado de São Paulo e do Brasil. Aleluia! 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 Louvado seja o Senhor. A visão que desperta uma vocação. A visão que desperta uma vocação, eu te chamo aos olhos 5. Verso 5. E o Senhor também me falou novamente dizendo. Então disse eu, ai de mim, porque eu estou arruinado. Porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Porque meus olhos têm visto o Rei, o Senhor dos exércitos. A visão que desperta uma vocação, amado. Querida, a primeira
primeira coisa que ele percebeu, que ele estava perdido. Ele olhando tudo o que ele via, ouvia e sentia, onde ele estava, ao olhar para o Senhor, ele se sentiu perdido. Ele se sentiu como um pecador, aleluia. Ele se sentiu, amado, ele viu o seu estado, um homem de lábios impuros. E sabia também que aonde habitava, aquilo era normal. Não é normal, querido, um cristão, homem de Deus, mulher de Deus, falar palavrão. Não é normal um homem de Deus ou mulher de Deus mentir. Não é normal. O ambiente que nós estamos inseridos, esse ambiente se chama Reino de Deus. Somos embaixadores do Reino de Deus. Somos embaixadores, querido, do Eterno nessa terra. Representantes do Senhor. Aleluia. A visão que desperta uma vocação, querido, está quando nós reconhecemos quem nós somos diante dEle. Como que está o seu estado? Como que está, querido, as tuas palavras, os teus palavreados? Há um só. Se a gente abre exceção, amado, se chama-se brecha. E tem um que é especialista em brecha. Pergunta para o teu irmão se ele sabe o nome dele. É o dedo sujo. Coisa ruim. É o capeta. O inimigo só precisa de brechas para arruinar uma vida de um homem e de uma mulher de Deus. E quando Isaías estava diante do Senhor, ele viu, ele declarou: Senhor, eu sou um homem perdido, eu sou um homem pecador, de lábios impuros, palavras e pensamentos constantes na minha boca, no meu pensamento. Eu só falo aquilo que eu penso, o que sinto. Então, se algo que está desalinhado, hoje é o dia, querido, que a visão vai trazer transformação na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, oh aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Mas eu amo a palavra de Deus. Nós, família IPA, amamos a palavra do Senhor. Nós amamos a palavra de Deus. Nós amamos a palavra do Senhor. A Bíblia fala, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Aleluia. Quando Isaías, ali ele declara diante do Senhor, ele declara: eu sou um homem de lábios impuros, sou um pecador, vivo no meio da iniquidade. Deus não o rejeitou. Deus, querido, buscou um meio de mudar o estado da vida de Isaías. Existe um meio que Deus muda a minha e a tua história. Isso, querido, é para nossos dias, é para o dia de hoje. Deus muda a história. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Verso 6. Então voou um dos serafins em minha direção, tendo uma brasa viva em sua mão, a qual ele tinha tirado com uma tenaz. O altar. Altar é lugar de sacrifício. Altar é o lugar de depositar o sacrifício ao Senhor. É o lugar de encontro do homem com Deus. O altar. Quem está entendendo? O altar é um lugar de encontro entre a santidade
e a humanidade. O altar, querido, é um lugar onde eram feitos expiação por pecados. Eram feitos sacrifícios de gratidão. Eram feitos, queridos, tantas coisas para se conciliar com Deus. E foi do altar, aleluia, que o Senhor trouxe a providência para remir os nossos e o teu pecado. O cordeiro que foi sacrificado antes da fundação do mundo. Aleluia, o altar, amado, sempre esteve lá, na presença de Deus. O sacrifício perfeito e eterno, Jesus Cristo, o Senhor. Quando o anjo pega ali com a tenaz, uma brasa viva do altar, ele leva até a boca de Isaías e toca. Apenas um toque. Apenas um toque. Apenas um toque. Apenas um toque. Senhor, apenas um toque, ó Pai. Apenas um toque, a sua vida pode ser transformada nesta noite. Apenas um toque, aleluia. Aleluia. Os teus pecados, queridos, poderão ser perdoados nesta noite. Apenas um toque do altar. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Ali nós podemos ver graça. Foi achado pela graça, a graça de Deus. A iniciativa foi de Deus. A ação foi de Deus. Em favor, encontro. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí o 17 diz: porque Deus enviou o seu Filho não para condenar, mas para salvar o mundo. Deus quer trazer salvação nesta noite, aleluia, aleluia, aleluia. A visão que desperta uma vocação, querido, achou-se pela graça, e ele foi tocado pela graça, aleluia. E para nós encerrarmos esta mensagem, a visão dos que são chamados. Nós estamos vivendo dias que a igreja forte está sendo levantada. Nós estamos vivendo dias que a igreja forte está sendo levantada. Aleluia. É a vocação, o chamado. A palavra do Senhor fala que muitos são chamados. Muitos são chamados. O Senhor tem te chamado. O Senhor tem te chamado. Interessante, hoje assistindo o noticiário um momento, aí vi que o jogador Neymar, ele foi chamado. Aí está lá aquele dilema, vai participar ou não? Vai participar ou não? Foi chamado. Quem tem um chamado nessa casa aqui? Mas no chamado existe uma responsabilidade. E ela está intrínseca, está ligada muito sobre a visão, a audição e a ação. O chamado
tem esses 3 vínculos: visão, audição e ação. O Senhor, Ele mudou o estado de Isaías. Aquele encontro foi um encontro que mudou a vida de Isaías. Ele não voltou com os mesmos palavreados. Ele não voltou, querido, com os mesmos gracejos. Ele não voltou a mesma pessoa. Porque ele teve uma visão. E ele ouviu a voz do Senhor. Ele precisou ter uma ação. Nesta noite, eu te convido a se colocar em pé neste momento. A visão dos que são chamados. Moisés, ele teve acesso à sarça ardente. E ele ouviu a voz do Senhor. E ele começou a agir segundo o comando do Senhor. Tire as sandálias dos pés. Deus tratou com ele primeiro, para depois ele poder ir. Louvado seja o Senhor. Assim como lá no barco, em Lucas capítulo 5, quando o Senhor Jesus entrou no barco de Pedro, e após ministrar a multidão, ele deu um comando: vai até as águas profundas. Aleluia. Alguns, querida, terão que tirar as sandálias para servir. Outros terão que entrar em águas mais profundas na presença do Senhor. Quem está entendendo? Ouvir a voz do Senhor implica uma resposta espiritual, a um chamado a agir. A voz do Senhor é uma expressão da sua vontade e da sua autoridade. A sua audição é um momento crucial de revelação ao convite chamado serviço. Ouvir e agir em obediência à palavra e ao chamado. No verso 8, diz: também ouvi a voz do Senhor dizendo: quem irei eu enviar? E quem irá por nós? Então disse, Oribaia sodecoia so. Rea sodecandaia sode. Eu te convido a fechar seus olhos neste momento. Hoje é uma noite de fogo. Na sarça ardente, teve fogo ali que alcançou a vida de Moisés. Alcançou o coração de Moisés. E a vida dele foi transformada. Aqui nós vemos em Isaías que fogo do altar tocou na vida de Isaías. Isaías foi transformado. E Elias, vamos para Pedro. E Pedro, para que a vida dele fosse transformada também, ele precisou permanecer no cenáculo e reunido todos ali. E de repente sobrevém um vento impetuoso